E na live de hoje eu vou falar para vocês sobre a educação repressora e como superá-la para você conseguir aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. Você sente que na sua vida você teve, né, na sua casa, na sua família, você sente que você teve uma educação repressora? Como é que seus pais encaravam a sua sexualidade quando você era menina, jovem? Como é que era isso? Então, gente, no século passado, né, o exercício da sexualidade, ele era moldado pela educação da jovem, na família, na escola e também pela religião. Mas acontece que essa educação era tão rígida, que nós, jovens do século passado, nós tínhamos que seguir aquela conduta que era ditada pelos nossos pais, reforçada na escola e também divulgada pela igreja. Nós tínhamos que seguir aquelas normas à risca e, de repente, sem contestar, não é isso? E as moças de família eram ensinadas a não viver a sua sexualidade antes do casamento. Nós tínhamos que nos deixar a sexualidade para depois do casamento. Nós tínhamos que nos manter virgens até o casamento, custe o que custar, vejam só. Os rapazes, não, os rapazes eram incentivados a iniciar logo suas experiências sexuais. Tão logo eles estivessem prontos biologicamente para a atividade sexual. E é tão interessante que alguns pais, padrinhos, né, ou amigos da família, até acompanhavam. Olá, gente, muito bem-vindas, todos que estão aí. Então, alguns pais, padrinhos e amigos da família se preocupavam com os rapazes e até acompanhavam os rapazes em sua iniciação sexual, que normalmente, naquele tempo antigo, ainda bem que é antigo, né, gente? A iniciação sexual dos homens, dos jovens, dos meninos, era feita muito comumente em casas de prostituição, né? Enquanto nós, meninas, o protocolo era justamente o contrário. Nós éramos instruídas a não cedermos aos convites do namorado para a intimidade mais forte, mesmo que nós estivéssemos apaixonadas. Então, não podia maior intimidade. E o que era permitido, entre aspas, para nós eram abraços, beijos, amassos, e a gente fazia isso também escondido, mas nada de entregar-se ao namorado, mesmo estando apaixonada. Então, as meninas deviam se comportar como moças de família, né? E é interessante que até, gente, quem é dessa época e que está aí me ouvindo, que até havia uma expressão para falar sobre isso. Haviam as moças para casar e havia as moças para aproveitar. Vejam só como é que a coisa era. E a questão era tão séria, mas tão séria, que antes do casamento não se podia ter nada de maior intimidade. E depois do casamento, tudo era possível, tudo era permitido. Então, o marido, muitas vezes, era o instrutor sexual da jovem, e ele ditava as condutas sexuais que o casal teria, né?
e as noivas guardadas até o momento do casamento como virgens, agora poderiam fazer o que quisessem. Agora poderiam. Ana Gabriela está dizendo, vivi isso na década de 90. História não tanto distante. Pois é, Ana Gabriela, prazer ter você aqui. Veja só, e é uma coisa que ainda perdura, nós vamos ver como é que é a situação. Então, as noivas guardadas até o casamento virgens, agora a gente podia fazer tudo. Mas só tem um detalhe: como nós não tivemos nenhum aprendizado sexual anterior, na grande maioria das vezes, as jovens, né? As jovens não conseguiam se soltar, não sabiam o que era prazer, ninguém conseguia se soltar. E o pior é que é um assunto tão tabu que aí não falava com ninguém. A gente sofria tudo isso, passava por tudo isso de boca calada. Vejam só. E esse desnível inicial no casamento, quer dizer, essa desigualdade sexual no casamento, quer dizer, um homem bem mais experiente e uma mulher, a jovem esposa, totalmente inexperiente, já criava uma certa desigualdade sexual no casamento. E vejam, quem lembra dessa época, então, Ana Gabriela e qualquer outras pessoas, a Ana está dizendo, Ana de Lésia, esse é o preço que muitas de nós trazemos até hoje. Exatamente, a Michele está dizendo, eu tive problemas com isso. Então, assim, é um problema geral, não é? Então, pelo que eu vejo, vocês são mais jovens do que eu, pelo que eu vejo, não é só uma questão de quem hoje tem 70 anos, como eu tenho 71 anos, vocês aí devem ter a faixa entre 40 e 50 anos, imagino, pelos rostos, né, pelas fotinhas. Então, vejam só, havia tanto mito que os pais colocavam na cabeça da gente, e eu vou citar alguns mitos. Vamos ver se vocês recordam, e se vocês têm outros mitos. Então, a Ana está dizendo que tem 54. 20 anos mais nova que eu. Menos de 20 um pouquinho, 64, 60. Então, veja só, é um problema que pegou uma geração, uma grande faixa dessa geração. 63, 60, 64, é isso aí, 60. Então, vamos ver, os mitos que ficavam na cabecinha da gente, 53. Cuidado, homem não presta. Quem ouviu isso? Não acreditem em homens. Vejam só, o sexo é muito perigoso. É preciso ter cuidado. A cultura, a família, os pais, a religião ficavam assim, né? Pregando aquelas coisas para nós. Sexo é perigoso. Mulher tem que casar virgem. Não se deve, de modo algum, ter relação sexual antes do casamento. E vocês lembram disso? Quando uma jovem, um casal, né? Transavam, né? Tinham relação sexual antes do casamento, era comum dizer assim, ó, gente, fulano fez mal para fulana. Vejam só, fulano fez mal para fulana, que significava que o casal tinha tido relação sexual. Imagina, fez mal, né? Hoje a gente pode rir dessa expressão, mas que era verdade, era. E isso entrava na cabecinha da gente. Se a mulher tiver relação antes do casamento, o homem perde o interesse por ela. Então, vejam só, tinha tanta coisa, um liquidificador de informações na cabeça. Fulana se perdeu, é isso mesmo. Fulana se perdeu, fulano fez mal para ela. Então, vejam só, gente, o que tinha na cabeça da gente. Então, vejamos.
As meninas obedientes seguiam esse protocolo. As mais liberais não seguiam. E aí vocês podem imaginar o que se vivia em termos de sexo. Muitas proibições, a angústia que a menina, a mulher, segurava dentro de si para segurar o desejo, ter vontade de sexo e nem poder expressar o desejo, porque se ela falasse para o namorado que estava com desejo, a gente pensava, nossa, e agora? E agora? E a Delma está dizendo, a companhia de quem perdeu era proibido para as virgens. Exatamente. Então, gente, vejam, nós meninas, mulheres daquela época, do século passado, década de 60, 70, 80, então nós vivíamos essa neura. Então, a gente nem podia enxergar direito o desejo no corpo. Então, essa desinformação sobre o sexo imperava nas famílias ditas tradicionais, não é mesmo? As meninas de família tinham que seguir esse protocolo, e aí não podia andar com as meninas que eram mais faladas, né? Isso mesmo. Mas só acontece, as meninas de família tinham que seguir esse protocolo sem se rebelarem, ok? Mas as consequências se perpetuam. Consequência de quê? Uma dupla moral. Antes do casamento, tudo proibido. Depois do casamento, tudo liberado. Gente, é complicado isso na cabeça das meninas, né? E a dinâmica de quem como eu, vocês, algumas de vocês, viveu essa repressão. As mulheres que viveram conflitos sexuais e repressões sexuais, bem como alguns traumas, geralmente apresentam essa dinâmica que eu estou falando, vou repetir. Elas não conseguem, aí muito comum as mulheres, mesmo depois do casamento, não conseguiam se soltar ao sexo. Minha mãe falava que quem beijava na boca perdia virgindade. E olha que eu tenho a sua idade. Pois é, Vânia, veja só, eu sou dessa época, tenho 62 anos, meu pai era muito severo, nem beijar podia. Tive que segurar as pontas até casar. É isso mesmo, gente. Que bom que a gente está podendo falar, né? Cultura limitante que atrapalha o prazer e o gozo das mulheres. Até hoje, né, Ana Gabriela? É isso aí. Mas então, o que acontece? A mulher casava e não conseguia se desvencilhar, passar uma borracha naquilo que tinha sido escrito, impresso na nossa mente e no nosso coração. Nós não conseguíamos desvencilhar disso e seguíamos os ditames da cultura, dessa educação rígida e também dos preceitos religiosos. Não conseguimos nos entregar ao amor e à sexualidade. Aquilo, vejam só, que é puro, que é natural, que é do ser humano, para nós éramos podadas. E o que acontece? A vida, eu gosto dessa frase, a vida se amarra ali onde o conflito se instalou. A vida, então, se amarra. A vida se amarra ali no conflito, a vida se amarra onde o conflito se instalou. A pessoa se mantém órfã não, desculpa. A pessoa se mantém refém de si mesma e de sua dificuldade de contato sexual. O corpo se torna um tabu, um desconhecido. Aí a mulher não se toca, não se masturba, ela se fecha, ela se esconde, ela não sabe falar dos seus desejos, seu corpo
pede socorro, né? E a mulher precisa se libertar dessas amarras do corpo para ela buscar maior liberdade e maior espontaneidade no sexo. A liberdade de sentir e expressar o seu desejo e se satisfazer. A Delma está dizendo, eu não segurei, fui adiante, não arrependo, faria novamente. Casei com quem iniciei minha primeira experiência sexual, ele foi muito legal e amoroso. Então, você foi privilegiada, porque muitas mulheres levaram esse trauma. Alguém está me dizendo, eu casei, demorei 2 meses para conseguir transar. Eu tenho 56 anos, morro de vergonha de ficar sem roupa, no claro, na frente do meu marido. Então, vocês vejam que aquilo que ficou na cabeça das meninas do século passado é muita coisa, porque está presente aqui, ó, comigo, no meu relato, com vocês, e vocês têm, eu acho que eu tenho 71 anos e estou vendo aqui depoimentos de quem tem 40 e poucos, 50, 50 e poucos, 60, 60 e poucos, não é? Então, vejam só, infelizmente, nós fomos repetindo esses padrões das experiências que nós tivemos. Por isso que quem tem filho, filha, é tão importante saber como que aquilo que pai e mãe falam para os filhos entra na cabeça e não entra na cabeça da gente e não sai. Dá uma dor no coração ouvir esse relato. É isso mesmo. Então, vejam só. E aí, aí eu pergunto para vocês, mas por que a educação repressora ela é um sabotador, ela sabota a libido? Gente, é bem simples, né, para responder isso. Qualquer uma de vocês podia responder. Porque se a mulher ouviu por 10 anos, 15 anos, 20 anos, que o sexo é sujo, que o sexo é pecado, que não se podia ser livre, não se podia se entregar ao prazer, nós não podíamos nos entregar ao prazer, a tendência é a mulher reprimir o desejo sexual, mesmo depois de casada, ela não consegue, ela não consegue se abrir ao parceiro. E aí, o que acontece? Quando a mulher carrega esse trauma, essa fala de pai e mãe, da igreja e da cultura na cabeça, nós adquirimos muitos sintomas. E quais são os sintomas da repressão da sexualidade? Irritabilidade, nervosismo e até depressão. Existem mulheres que ficam com total falta de sentido da vida. A mulher tem dificuldade de ser criativa, a mulher tem dificuldade de ter iniciativa na vida. Então, o que acontece? São tantas coisas, tantas heranças desagradáveis dessa época, que nós precisamos, isso, a mãe da Israel falava que era pecado. Então, entre pecado e sujo, estava tudo ruim, né, gente? Então, acontece o seguinte, nós precisamos de ressignificar isso que está aí, que foi colocado na nossa cabeça, até porque nós temos responsabilidade de lidar com as gerações seguintes. Todos vocês devem ter filhos, genro, nora, netos, então nós precisamos fazer alguma coisa com tudo isso que colocaram na nossa cabeça. E eu vou dar para vocês alguns exemplos. Vejam só. Eleonora é uma jovem de 18 anos. Ela teve uma severa advertência do seu pai. Cuidado com o sexo e com os homens.
E ela seguiu textualmente essas recomendações. E quando ela namorava, e mesmo depois de casada, ela não conseguia se soltar sexualmente. Ela até sabia amar, ela amava perdidamente, apaixonadamente, com muita intensidade, mas ela não conseguia se soltar ao gozo, ela não conseguia unir aquele amor, aquela paixão, aquela coisa gostosa com o gozo sexual. Ela se sentia presa à advertência do pai. Mulher tem que ter um homem na vida. E quando você não conseguiu alcançar a satisfação nesse relacionamento, pois é, Ana Gabriela, isso é uma fala do século passado. Hoje em dia, acho que as mentes das pessoas, nossas mentes mudaram para melhor. Então, a questão é muito bom ficar com a mesma pessoa para o resto da vida, se está havendo amor, cumplicidade, tesão, porque sabe aquela coisa? Sem tesão não há solução. Então, nós precisamos encarar cada caso é um caso, e como a pessoa, qual a melhor forma da pessoa lidar com essa situação. A minha filha tem vergonha de falar sobre sexo, olha, acha feio o sexo. As religiões não mudaram ainda. Pois é, gente. Tá, existem as religiões, existe a cultura. Só que cada uma de nós precisa lidar com a vida, com a situação, com nossas experiências, de acordo com o nosso foro íntimo, né? Então, não dá para ficar agora seguindo tudo aquilo, porque existe o que fizeram conosco. Eu gosto muito, Ana Gabriela, estou me referindo à Ana Gabriela, a Kátia também entrou, a Toninha, muito bom, a Rosimeire, a Michele. Então, vejam, eu gosto de uma frase que eu vou repetir. É de Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês. Ele dizia o seguinte: não importa o que fizeram de ti, importa o que vais fazer com o que fizeram de ti. Quem me segue há mais tempo sabe que isso é meu catecismo. Meu catecismo. Não importa o que fizeram de ti, não importa aquilo que colocaram na sua cabeça, importa o que você vai fazer com o que fizeram de ti. A Rosimeire está dizendo, eu namorei e casei com o primeiro namorado, ele fazia chantagem, dizendo, se você me largar, ninguém mais vai querer você, porque não é mais virgem. Eu casei com ele, se gostar dele. Eu casei com ele, se gostar dele, com medo de ninguém me querer mais. Eu imagino que a Rosimeire casou sem gostar disso. Isso, gente, mostra que não está tão longe o que eu estou falando. Eu pensei que fosse mais na minha geração, mas não. Estou vendo muita gente mais jovem aqui. Então, vamos lá. Estava contando o caso da Eleonora. Vamos voltar. Ela se sentia presa àquela advertência do pai. Não toque aí. Isso é pecado. Isso é perigoso. E ela não se soltava. Mas ela tinha uma sexualidade normal, vibrante. E ela sofria com isso. E o seu corpo sentia o peso da repressão. Mas aí, como foi falado para nós que nós não podíamos confiar em homem, a Eleonora também era desconfiada dos homens. Primeiro ela desconfiava, depois ficava observando para ver se podia confiar ou não. E ela não conseguia ter leveza na vida, vejam só. E quando ela se apaixonava por um homem novamente, ao invés dela se alegrar, ela chorava, porque ela sentia que não podia se entregar para esse homem por quem ela era apaixonada, não podia se entregar a esse tesão. E ela se boicotava, vejam só, o perigo de pessoas que viveram, de nós que vivemos boicotes sexuais, que vivemos repressão sexual, é
a gente se interromper. Então, a pessoa está na relação sexual, ela se interrompe, se fecha antes de chegar ao orgasmo. Então, muito das dificuldades de chegar ao orgasmo, ou o nome técnico para isso é anorgasmia, muitas mulheres não têm orgasmo por conta, não tem nada, muitas vezes não tem nada físico, tem essa proibição que a pessoa não consegue ficar livre dela. Então, a Eleonora repetia sempre aquela cena, estava quase gozando, ela se interrompia. Então, tempos depois, com a terapia, que a Leonora fez terapia comigo, ela começou a se soltar, ela começou a refletir sobre as questões que tinham acontecido com ela, para ela poder se soltar, porque muitas vezes o homem é confiável, existe amor, existe carinho, existe tesão, mas aquilo não sai da cabeça da mulher. Então, gente, vamos pensar nisso. Aos pais, o que é dos pais? Você tem a sua vida, a sua verdade. Você pode construir a sua verdade a partir do seu corpo. Então, é muito importante se autoerotizar, cuidar do seu corpo, para que você possa se soltar a sexualidade. Que mulher que não tem orgasmo, que não tem gozo sexual, ela desenvolve outros sintomas que são muito piores do que gozar. Gozar é simples, gente, é natural, ok? Então, um outro exemplo, vejam só, Maria Ângela era uma mulher muito admirada pelos rapazes da época. Ela era bem fogosa e vivia a sexualidade dela com naturalidade. Ela tinha tido uma educação mais liberal do que outras meninas da sua época. Ela teve relação sexual antes do casamento, contrariando o que ela tinha ouvido dos pais. E, apesar de um tanto liberada sexualmente, ela carregou uma certa culpa. Vejam, esse caso da Maria Ângela, ela desobedeceu, mas ela, quer dizer, ela desobedeceu, digamos, foi feliz, mas começou a carregar uma culpa. E quando o casal quis ter filhos, ela não conseguiu engravidar naturalmente. Então, ela teve que usar um método de inseminação artificial. E aí ela uniu a culpa que ela tinha. Vejam como funciona a nossa cabeça. Vejam só. Obrigada, Francisca. É muito bom ter vocês aqui. Então, ela uniu culpa pela desobediência e achando que ela estava sendo punida porque não conseguia engravidar. Gente, nossa mente, ela cria obstáculos, e nós precisamos lidar com isso para nos libertar. Então, foi preciso muita terapia para Maria Ângela, para ela se liberar dessa culpa e voltar a ter prazer sexual com seu parceiro. Aí, vou contar um outro exemplo. Olá, Áurea, grande prazer. A Sabrina sempre teve um apetite muito forte, mas seu namorado, aí a questão, eu vou colocar um exemplo do namorado que era muito respeitoso. A Sabrina tinha muito apetite sexual, só que o seu namorado, ele era muito respeitoso demais, né? Ela não conseguia revelar o desejo para ele, porque ela tinha vergonha. Ela tinha desejo, mas como o marido a respeitava muito, ela ficava com vergonha, ela sofria e pensava assim, mas só eu que estou querendo, ele está bem? Então, ela desprezava o seu desejo e ela se achava estranha, diferente, e ela pensava assim, nossa, até o meu namorado é respeitoso e eu não sou. Ela se sentia, de alguma maneira, depravada, entende?
quando tudo é normal, gente, normal. Esse é um problema do desnível sexual, desnível do desejo sexual. Esse é um problema do desnível do desejo sexual. E ela só conseguiu falar sobre sexo com o namorado quando se tornaram casados. Veja só o nível do sofrimento que a falta de uma educação sexual leve, tranquila e verdadeira e natural faz com a vida das mulheres que tiveram uma repressão sexual. Então, é muito triste observar isso. Então, vejam só, aí vocês podem me dizer o seguinte: ah, no meu tempo era também assim, não se falava de sexo. Nós ouvimos dizer que ficaríamos mal faladas se tivéssemos relação antes do casamento. Eu nunca fui de gostar de sexo, não, desde jovenzinha. Era tão proibido e meus pais me vigiavam tanto que após o casamento, eu e meu parceiro, nós desenvolvemos, assim, muito mais amizade, sabe? Amizade do que sexualidade. Então, o meu casamento tem mais amizade do que sexualidade. Muitas mulheres passam por isso. Ok, gente, aí eu posso te responder, ok, ter amizade é excelente para o casal, principalmente se é um casal mais maduro, já com uma certa idade de vida e de relação. Só que eu percebo que você concordou totalmente com as proibições de seus pais e não aprendeu a transgredir. Sim, gente, sim, transgredir. Nós meninas, nós mulheres, também precisamos aprender a transgredir, não é? Porque, caso contrário, nós vamos repetir isso pela vida inteira e vamos influenciar os nossos filhos, as nossas netas, nossos filhos, filhas, netas. Olá, Patrícia, psicóloga, Fabiana, muito bom ter vocês aqui. Então, vejam só, seguir o padrão de ensinamento dos nossos pais é bom, até certo modo, nós precisamos sim seguir o que nossos pais nos ensinaram, mas se você não divergir deles, não tiver a sua criatividade, o seu modo de pensar, você vai ficar parada e presa lá no que os pais falaram desde tanto tempo. Então, vejam só, nós não podemos ficar estacionada no que nós escutamos de nossos pais. A gente escutou, tudo bem, fizeram o melhor que puderam, mas a gente tem que filtrar. Eu filtro. Isso é bom para mim, eu vivo isso agora. Isso não é bom para mim, eu agradeço meus pais e deixo de lado e vou fazer minha experiência. Vejam só, é a escolha de cada um de nós. Nós não podemos ficar presos lá nos pais. Aí outra pessoa pode me dizer, ah, Celisa, você disse que eu posso me liberar hoje. Mas eu não fui ensinada a nada. Em casa não se falava disso. Meus pais nem se beijavam na frente da gente. Eles não tinham carinho um com o outro, eles não tinham afeto, eles eram bem secos entre eles. E eu também não sei ser afetuosa com o meu parceiro. Eu gosto dele, mas como eu não sou afetuosa, o meu parceiro me procura só quando ele não aguenta mais. E a nossa relação é muito rápida, é só para ele se satisfazer. Eu não preciso de sexo, homem precisa mais. Gente, falar que homem precisa mais de sexo do que a mulher é um mito, é um tabu. Isso não é verdade.
Homens e mulheres precisamos tanto de sexo, tanto um quanto o outro. O que acontece é que os homens foram criados de uma maneira mais livre, eles têm mais liberdade de encarar o próprio desejo. Nós, mulheres, fomos ensinadas a segurar o desejo. Mas chega um ponto que você não precisa mais ficar com esse peso. Liberte-se desse peso que está aí nos seus ombros e nas suas costas. Sexo é do ser humano, independente se você é mulher ou homem. Procure se informar. Você é uma mulher do século XXI. A Ana Gabriela está dizendo, transgressão possibilita rompermos com o que foi ensinado de modo errôneo, evitar que as futuras gerações não passem pelo mesmo. É isso, gente. Ana Gabriela, por favor, coloque essa frase sua no meu direct, que está muito boa. Ok? Por favor. Então, gente, você é mulher do século XXI. O século XIX e XX já se foram, ok? O prazer autoerótico, você se dá prazer, e o prazer com o parceiro, são condições, gente, de saúde, de bem-estar, de amor, de chamego, de cumplicidade. Sem sexo, um casal sem sexo vira irmão. E irmão começa a ficar reliento. Lembra como vocês eram relientos? Eu reliava demais com meus irmãos. Lembra como que a gente discutia ou brigava ou reliava com o irmão? Casal que não transa, que não tem aquele gosto, não tem aquele tesão gostoso, vira irmão e vira irmão chato, um com o outro. Então, sexualidade é bem-estar, é saúde. Para mim, para você e para todas nós, gente. Não tem nenhum ser humano que tira daí. E aí, outra pessoa ainda pode falar para mim assim, no meu tempo de jovem, a gente nem questionava se os pais tinham razão ou não. A gente seguia e pronto. Nós éramos uma geração muito conformada, com a situação de termos que prestar conta para os pais, onde é que foi, com quem que foi, aonde foi, né? Então, a gente tinha que namorar com vela. Eu namorava com vela, veja só. Então, aí essa pessoa me diz, eu vejo os mais jovens, você pode me dizer, eu vejo os mais jovens hoje, eles são mais livres, eles são mais autênticos, mas eu já tenho 60 anos, como muitas de vocês aqui, eu já tenho 60 anos, eu estou velha, estou com 60 anos, isso não é para mim mais não, já entrou na minha cabeça e não sai, não adianta. E aí eu quero responder para quem se acha velha, com 50 e poucos, 60, 60 e tantos, 70. Quem se acha velha, escuta o que eu vou falar. Só é velho quem se considera afastado da possibilidade de viver, ser feliz e se realizar. Só não há mais possibilidade de ser feliz aqui na Terra quem desistiu de viver. Então, doutora Érica, bem-vinda, Lourdes, se você acha, qualquer uma de vocês, que passou da hora, é porque você desistiu de ser feliz. Muitas alunas têm me colocado, alunos que fizeram o curso Vitalidade Feminina, elas têm colocado que reviveram, que se sente... A Érica tem 50 anos na flor da idade, então as pessoas têm dito para mim que reviveram a sua sensualidade, a sua sexualidade, aprenderam a se soltar. Então, isso é que é saúde, gente, isso é que é saúde. Então, velho é aquele que desistiu de viver. E você pode, sim, qualquer uma de vocês, reinventar a sua vida,
principalmente a vida conjugal, a vida sexual, porque a questão é, muitas vezes a gente fala, eu não gosto mais dele, e eu não preciso mais ficar com ele. Muitas vezes nós queremos fazer diferente, e muitas vezes não precisamos jogar fora a relação com a água do banho. A água do banho, que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a relação do casal está precisando daquela modificada, está precisando daquela revigorada, de reinstaurar, de aumentar a libido, resgatar a paixão pela vida, e a gente fica assim, eu tenho que mudar de parceiro. Muitas vezes, mudar de parceiro não adianta se a coisa está em você, na sua cabeça e naquilo que você aprendeu. Então, antes de jogar fora um relacionamento, faça uma terapia sexual de casal, invista, leia, ouça lives sobre o tema, invista, porque todas nós, todos os casais têm crises de relacionamento. Está aí para todo mundo, está aí. Estão aí vocês que não me deixam mentir. Só que, se eu for jogar fora cada relação, porque a coisa está em mim, eu tenho que parar e pensar e cuidar de mim. Cuidar, se você, mulher, cuida da sua vitalidade feminina, se você se revitaliza, se você erotiza seu corpo, naturalmente você vai erotizar também a relação. Então, vejam só. E qual que é o jeito errado de enfrentar essa educação repressora que você teve? Gente, o jeito errado de encarar a relação repressora do seu passado é ficar o tempo inteiro colocando a culpa nos seus pais e não dar nenhum passo adiante, não fazer a sua parte. Então, você pode fazer a sua parte, reconquistar a sua libido, resgatar a sua tesão pela vida, você pode fazer isso. Então, o jeito errado de lidar com isso é colocar toda a culpa nos pais. Vocês podem perguntar, e qual é o jeito certo, Celise? Então, fala logo, diz para mim aí qual é o jeito certo de eu encarar, enfrentar essa educação repressora. Tchau, 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 tchau. Aguardem. Sim, essa live fica gravada. Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo de enfrentar a educação repressora que você teve, que você que está aqui comigo, qual é o jeito certo? Gente, escutem só. A seita Seishonoye fala que nós precisamos de reverenciar os nossos pais, não é isso? Então, vejam só, qual que é o jeito certo de eu enfrentar a educação repressora que eu tive e que me faz sofrer? Gente, compreender, nós podemos compreender que nossos pais estavam, com certeza, repetindo com você o que eles aprenderam com os pais deles. E você pode inovar a partir de você. Agora que você já sabe que os tempos mudaram, que todos temos direito à felicidade, à sexualidade, né? Os tempos mudaram. Nós temos direito à liberdade, sexualidade, que rimam com uma sexualidade madura, uma liberdade e felicidade. Você é responsável, cada uma de vocês, 37 pessoas aqui, 28 no YouTube, 31 no Facebook. Então, vejam, todas nós aqui temos responsabilidade por essa coisa que eu estou repetindo para vocês. Qual é o jeito certo de enfrentar a educação repressora que você teve? Não é colocar a culpa de papai e mamãe. Liberta papai e mamãe.
Nós precisamos compreender que nossos pais fizeram conosco, repetiram conosco aquilo que os pais deles fizeram com eles. Só que você, eu, você, todas nós podemos inovar a partir de nós mesmas. Então, pegue o caderninho e coloca. O jeito errado, escreve aí, o jeito errado de lidar com a relação, com a educação repressora que eu tive, é ficar colocando a culpa nos nossos pais. Deixa os pais para lá, gente. Liberte seus pais. Agora, você tem responsabilidade por aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida e por você. Começando do seu corpo, começando do seu prazer. Porque se você não souber se dar prazer com suas mãos, você não saberá nem ter prazer com o parceiro e nem dar prazer para o parceiro. E aqui vai, finalmente, uma dica prática para você. Experimente deixar de lado todas as reclamações que sempre aparecem no seu diálogo, de que seus pais não são responsáveis pelo modo como você vive sua sexualidade, e invista você mesma, a partir de agora, em aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. Eles fizeram, seus pais, meus pais, os pais fizeram o melhor que puderam fazer conosco. Faça agora o melhor que você pode fazer por você. Olhe-se no espelho. Curta o corpo que você é hoje. Não tenha medo nem vergonha de ficar nua na frente do parceiro. É a coisa mais linda e natural da vida, independente da idade que você tem. Então, vocês vão desligar. Olhem-se no espelho. Curta o corpo que você é hoje. Se arrume. Tire essas crenças limitantes, essas teias de aranha que vocês têm na cabeça e abra os olhos para o prazer. Se dê prazer. Você é uma pessoa digna de ter prazer, de ter felicidade, de ter uma sexualidade gostosa e madura. Quem fala que passou de hora, quem fala que está velha para o sexo, não sabe o que está perdendo. Então, gente, veja só, eu agora, finalizando, lembre-se que você está viva, vamos tirar essas teias de aranha da sua cabecinha, vamos pensar que você está livre e que você está viva. Então, como é teia de aranha na cabeça, é isso aí, Ana Gabriela, teia de aranha. Então, nós temos que limpar, vassourar o nosso imaginário. Você é responsável pela sua vida, pelo seu prazer, por resgatar a sua libido e a sua autoestima. Um beijo grande.